Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula de número 2 e o objetivo dessa aula é compartilhar com vocês o conhecimento sobre as regiões de oferta e demanda para que você consiga aprender a identificar aí no seu gráfico em qual região é melhor para se operar compra e qual região é melhor para se operar vendas, tá bem? Como eu venho falando desde a primeira aula, isso independe do tipo de ativo que você vai operar. Essa leitura de movimento, de preço e de leitura de regiões de oferta e demanda serve para qualquer tipo de ativo de renda variável, seja ele ativos da bolsa de valores, ativos futuros, ativos do mercado americano, criptomoedas, enfim, qualquer tipo de ativo se movimenta desse jeito, tá? E a partir da leitura dessas regiões de oferta e demanda, a gente consegue determinar quais são os melhores momentos e regiões para fazer as operações, seguindo sempre o movimento principal do preço. Vamos lá? Bem, assim como eu fiz na aula de número 1, eu vou fazer agora na aula de número 2 também. Vamos começar de forma ilustrativa para a gente entender a movimentação do preço, entender a região de oferta e demanda e posteriormente a gente fazer a leitura desse conteúdo dessa aula diretamente no gráfico, tá bem? Então vamos iniciar aqui traçando novamente a onda de impulsão do movimento de alta. Vamos começar por um movimento de alta, tá? Então a gente tem aqui a onda de impulsão, que é aquele movimento, como eu falei na aula de número 1, que é o movimento onde o operador institucional ele opera com força, ou seja, o objetivo dessa onda é deslocar o preço no movimento de alta para níveis cada vez maiores e no movimento de baixa para níveis cada vez menores, tá? Então, inicia-se com a onda aqui de impulsão, aonde seguidamente o preço ficou extremamente caro para comprar, ninguém mais quer comprar nessa região, então o preço é corrigido até uma região de interesse na parte de baixo do gráfico, onde ele encontra um ponto de interesse e inicia uma nova onda de impulsão, tá? Então, esse daqui é o nosso primeiro movimento, onde a gente começa a fazer a leitura dessa estrutura e também dessas regiões de oferta e demanda. Então, aqui a gente tem a primeira sinalização de interesse na continuidade do movimento de alta. A partir desse momento, a gente utiliza a ferramenta de prêmio e desconto, que vai definir qual é a região de oferta e demanda do preço, tá? Essa ferramenta é a ferramenta de preço Fibonacci. Eu estou utilizando o software Profit para fazer essas operações e esses estudos aqui com vocês, tá? Então, eu utilizo apenas a ferramenta de preço Fibonacci para definir qual é a região de oferta e demanda, tá? Do preço. Então, aqui, depois que eu traço na onda de impulsão a ferramenta de oferta e demanda, eu já consigo visualizar aqui qual é a parte do gráfico que eu tenho a região de oferta, aonde nessa região é caro para vender e quem vende quer vender caro, tá? Nós temos seguidamente aqui a identificação da onda da região de demanda, aonde quem compra quer comprar barato. Então aqui a gente tem a parte de demanda, aonde o preço ficou barato para comprar. E também nós temos aqui a identificação da região de equilíbrio, que a gente chama, que é a região onde o preço fica mais próximo dos 50% aqui dessa estrutura, tá? Então a gente tem aqui a região de equilíbrio, vamos identificar ela aqui direitinho como equilíbrio. Nessa região de equilíbrio é onde encontra-se, como o próprio nome diz, um equilíbrio entre o preço, entre os compradores e os vendedores. Nessa região, os operadores Smart Money não atuam. Então, como eu opero Smart Money Concept, nessa região
eu de fato não faço nada e fico aguardando que o preço ou fique na região de oferta para vender ou chegue na região de demanda para poder realizar a compra nesse movimento de alta, tá bem? Então aqui a gente continua a movimentação do preço após nós identificarmos aqui aonde é caro para vender, aonde é barato para comprar e aonde a gente não vai atuar, tá? Então aqui a gente já definiu, começa-se um novo movimento do preço, aonde esse movimento visa fazer a correção disso, vem até a região de equilíbrio, depois vem na região de demanda, onde de fato o preço está barato para comprar e como sinalizou aqui o rompimento da continuidade da estrutura de alta, essas são as melhores regiões para se fazer compras, tá bem? Nessa aula ainda a gente não vai falar dos pontos de interesse em cada região. Agora o objetivo é que vocês consigam entender com base na movimentação do preço aonde é caro para vender e aonde é barato para comprar e aonde a gente não faz nada, fica parado, tá? Então aqui nessa parte de baixo a gente realiza as operações de compra, aonde finda-se a onda de correção e inicia-se uma nova onda de impulsão, tá bem? Que novamente desloca o preço, quebrando nova estrutura de continuidade de alta, tá? Então aqui a gente tira a ferramenta de oferta e demanda, faz a marcação aqui da continuidade da nova estrutura, onde continua sinalizando para a gente interesse comprador e as melhores regiões para se comprar, como nós acabamos de aprender, é na parte de baixo do gráfico no movimento de alta, tá? Então, novamente a gente pega aqui a ferramenta de oferta e demanda, traça ela aqui e começa a identificar as novas regiões onde é possível fazer as operações. Então aqui nessa região, novamente, a gente consegue identificar de forma bem clara aonde o preço está caro para vender, aonde o preço está barato para se comprar e aonde tem a região de equilíbrio do preço, aonde a gente não atua, tá? Onde o preço encontra-se como um preço justo, tá bem? Nesse movimento aqui, a gente vai identificar uma nova situação. Na parte de baixo do gráfico são as melhores movimentações, porque no movimento de alta é onde a gente vai pegar a onda de impulsão que tem um grande deslocamento, tá? Então aqui nessa região, agora, nós vamos adicionar nessa parte aqui de baixo uma outra informação importante, tá? Quanto mais abaixo num movimento de alta o preço chegar, mais descontado, mais barato o preço vai ficando, tá? Então aqui nessa parte, depois da região de 79% até 100%, o preço encontra-se extremamente barato para se comprar, tá? Então aqui o preço está extremamente barato para se comprar, tá? Então aqui continua-se o movimento. Vou continuar aqui o nosso movimento. Então inicia de novo o movimento corretivo, que é um movimento altamente manipulado, como eu falei, tá? Eu vou falando para vocês aqui algumas questões que é importante vocês entenderem, que é uma onda que transporta o dinheiro de um movimento de desinteresse, de um ponto de desinteresse até um ponto de interesse. Ou seja, na parte de cima, nesse movimento, já não tem mais liquidez. Ninguém mais quer continuar comprando nessa parte alta, né? O operador institucional não quer mais continuar comprando nessa parte de alta. Então o que que ele faz? Ele começa uma onda corretiva e essa onda corretiva é uma onda altamente manipulada justamente para conseguir levar o preço a patamares cada vez mais baixos, aonde chega na região de demanda em um determinado ponto de interesse, o operador institucional novamente ele atua,
para poder levar o preço para um patamar mais alto, tá? Então, quando o preço ele não toca no 50% aqui, ó, não toca na região de 50% e sobe, isso define-se como uma manipulação. Ele está induzindo as pessoas, os operadores a fazer compra quando na verdade ele quer levar o preço para baixo. Então ele está induzindo justamente para gerar liquidez e transportar o dinheiro do ponto sem liquidez para um ponto com alta liquidez, tá? Então aqui ele vem manipulando essa região até que ele chega no ponto que está extremamente barato, nessa onda que a gente está. Quem compra quer comprar barato, e se está extremamente barato, melhor ainda para comprar, não é mesmo? Então continua o movimento aqui de alta, ganha-se uma nova estrutura de continuidade, que sinaliza para a gente ainda interesse em continuar o processo de compra, né? Então, ou seja, as melhores operações estão na parte de baixo do gráfico, na região de demanda, conforme eu estou exemplificando aqui, tá bem? Então aqui a gente tira a região, a ferramenta de oferta e demanda, traça uma nova estrutura aqui, uma nova quebra de estrutura para a gente poder fazer a leitura do movimento, tá? A definição da região de oferta e demanda, ela prioritariamente nesse movimento que eu estou exemplificando para vocês, ele vai exatamente na onda de impulsão, para que a gente continue pegando os melhores pontos do movimento principal, tá bem? Então aqui novamente a gente vai traçar a região de oferta e demanda. Vamos identificar aqui como nós fizemos aqui no movimento anterior. Então aqui a gente identifica as regiões. Então aqui está extremamente, essa região vermelha está extremamente caro para se comprar, que ninguém quer comprar. Quem comprar aqui vai ser estopado, né? Porque a ideia é justamente usar o stop dos compradores para movimentar o preço para baixo até a região de demanda, como eu mencionei para vocês. Aqui nós vamos definir o ponto de equilíbrio, onde o preço está justo e aonde os operadores Smart Money não atuam, tá? Então aqui a gente fica parado só observando, aguardando que o preço chegue na parte de baixo do gráfico para que a gente possa atuar. Então aqui a gente identifica também a região de demanda, aonde está barato para comprar. Eu sinalizei para vocês que quanto mais embaixo no gráfico, mais atraente fica a compra. Então aqui nessa parte está extremamente barato se comprar, e tem uma situação a mais ainda nesse processo, né? Que é o que? É essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo, ela tá praticamente de graça, tá? Quando a gente está fazendo leitura de movimentação de preço, praticamente de graça. Quando a gente está fazendo aqui a leitura da movimentação do preço, utilizando Smart Money, tá? Aqui, quando o preço chega nessa região, no movimento de alta, é justamente aonde o operador institucional ele vai fazer uma troca do dinheiro de mão. Por quê? O dinheiro vem aqui corrigindo, né? Ele chegou num ponto aqui de baixa liquidez no movimento de alta, onde quem quer comprar não quer mais pagar o valor do ativo nesse preço aqui que tá, porque ele já está muito caro. Então ele vem até essa região, pode retornar aqui até a oferta para fazer um teste de oferta que a gente chama, tá? Porque não tocou 50% aqui, ó. Enquanto não tocar os 50%, toda vez que ele vir para cima, na maioria das vezes, assim, é manipulação. Ele está induzindo as pessoas a comprar numa região, na verdade, que ele quer vender para deslocar o preço mais abaixo, tá? E depois a gente vai ver isso no gráfico que aconteceu esses dias. Então, aqui, novamente, o preço vai vir para baixo, tá? Então, ele pode vir aqui se deslocar, vem até a região onde está praticamente de graça. Veja que ele passou até desse fundo, ó. Ele passa
e ó, sobe fazendo uma nova movimentação, tá? Quando ele chega nessa parte aqui, que é praticamente de graça, que tá, isso daqui é uma manipulação. O que que ele fez? Ele induziu os vendedores a continuar vendendo numa região onde estava extremamente barato o preço. Quem compra quer comprar barato. Aqui o preço estava extremamente barato e as pessoas, existem muitos operadores que vendem nessa região. Por quê? O preço veio até esse fundo, fez uma violação, né, sinalizou que ia continuar e de repente ele trocou o dinheiro de mão. É o que a gente chama de travar os vendedores no fundo. Então, o vendedor chegou nessa região aqui e por causa desse rompimento ele vendeu é, mais posições, né, do ativo que ele tiver que tá operando. E aqui ele entende que o preço está extremamente barato, de graça, e ele faz a troca do dinheiro de mão. Então ele trava o vendedor e acelera o movimento de alta com os stops do pessoal que vendeu. Por quê? Quem vendeu colocou o stop nessa parte de cima aqui, ó, aqui ou aqui. Então ele vem pegando todos os stops aqui, vem subindo e acelerando o movimento de impulsão, tá? Entregando aqui, então, mais um movimento de continuidade na alta para a gente, tá? Então aqui o objetivo era justamente a gente entender a movimentação do preço, a continuidade da estrutura e observar a região de oferta e demanda. Aqui a gente continua fazendo a mesma coisa que nós fizemos na aula de estruturas de movimentação de preço, então vai identificando os topos do movimento, tá? Vou fazer o desenho completo aqui para a gente reforçar para quem não assistiu, mas quem não assistiu a primeira aula, eu reforço a importância de você ter uma sequência. Eu vou soltar os vídeos numa sequência e essa sequência lá no finalzinho vocês vão ver que ela faz total sentido, tá? Conforme a gente vai olhando no gráfico como o preço ele vai se movimentando. Então aqui a gente vai identificando os topos e os fundos. Então aqui é topo, aqui é fundo. Então, vamos identificando aqui topo, fundo, fundo, fundo. Chegou num ponto interessante aqui, né? Fundo e topo. Então, a gente fez a leitura aqui de regiões de oferta e demanda nesse movimento aqui de alta, tá? Então, aqui a gente está olhando o movimento de alta, vendo como o preço vai se movimentando e entendendo que toda vez que eu tenho um movimento de alta, onde eu tenho uma impulsão, quando eu chego no ponto da impulsão, chega no topo dela, a gente não sabe ainda de primeira leitura aonde é esse topo. Aqui a gente tem uma coisa chamada BL que eu identifico, tá? Que é, o que que é o BL? O BL é a baixa liquidez, então já não tem mais interesse em continuar o movimento a partir daquele ponto. Então ele vai transportar o preço até o ponto que eu chamo de AL, que é alta liquidez. Então, nesse ponto de AL é onde tem muito posicionamento de operador institucional para iniciar um novo movimento impulsivo, tá? Então aqui a gente tem também uma outra região de alta liquidez. Aqui nós também temos alta liquidez. Sempre no movimento de alta, a parte de cima do gráfico, onde ele vai iniciar a onda corretiva, é aonde está com baixa liquidez, justamente porque quem quer comprar já não quer mais comprar naquele preço, tá? Então tem essa situação aqui. Então aqui a gente identifica essa região de oferta e demanda nesse movimento de alta. Agora nós vamos para o movimento de baixa. Então no movimento de baixa, pessoal, ele funciona bem parecido com o movimento de
alta, só que ao contrário, né? Então a gente vem aqui, vem numa onda impulsiva de baixa, tá? Inicia-se uma onda corretiva, aonde o operador quer levar o preço cada vez mais alto para vender caro, quem vende quer vender caro, para iniciar uma nova onda impulsiva, elevando o preço para um nível, um patamar abaixo do topo anterior, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira estrutura ilustrativa que sinaliza para a gente uma continuidade na queda, tá? A partir disso, nós vamos identificar a região de oferta e demanda. Então aqui a gente identifica a região de oferta e demanda e o mesmo processo. Vamos aqui começar pela parte de cima, onde a gente vai entender aqui aonde está extremamente caro para vender. Então aqui a região de oferta, onde eu quero vender porque está caro nessa parte. Eu tenho aqui a parte de demanda. Num movimento de queda, a demanda vai ser sempre a onda de correção, tá? É uma onda altamente manipulada, como eu venho falando sempre para vocês desde a primeira aula, tá? Então aqui nessa parte é extremamente barato para comprar. E aí o preço vai fazer, agora que a gente já identificou quais são as regiões, a gente tem um equilíbrio aqui onde a gente não atua, né? O operador Smart Money não atua na região de equilíbrio. E vai iniciar uma nova movimentação, né? Então, teve aqui a primeira onda impulsiva, corrigiu, porque aqui ninguém mais queria vender, porque estava extremamente barato para vender. Então, elevou-se o preço através da correção até um ponto mais alto do gráfico, aonde ficou extremamente caro vender de novo, para iniciar uma onda de impulsão novamente e realizar a quebra, a continuidade na estrutura, sinalizando e validando a parte de cima do gráfico de oferta na movimentação. Então agora iniciou uma correção, porque aqui novamente o preço ficou extremamente barato para vender. Quem vende não quer vender barato. Então inicia-se uma correção para levar o preço até a região de oferta. Então chegou na região de oferta, o preço vem novamente e continua sua jornada aqui. Então, continua a jornada, chegou num determinado ponto na região de oferta que estava extremamente caro, ele iniciou uma nova onda impulsiva, elevando o preço para um nível mais abaixo ainda. Comecem a perceber que agora os fundos e topos estão descendentes nesse movimento, tá? Que a gente está. E aí, a gente tem aqui novamente a continuidade, um interesse na continuidade de baixa. E novamente a gente traça a ferramenta de oferta e demanda, acha as regiões mais interessantes para se operar, né? Novamente reforçando, quando nós estamos no movimento de baixa, a gente tem que operar a parte de cima do gráfico. Quando a gente está no movimento de alta, a gente tem que operar a parte de baixo do gráfico. É como se fosse bem ao contrário do que a maioria das pessoas realmente fazem hoje operando, tá? Porque de fato é bem complexo quando você está vendo um movimento desse, o preço começa a subir e chega num determinado ponto, você realmente coloca sua ordem ali de venda e deixa ela pendurada e deixa ela executar, né? Vai muito de conta, principalmente quem opera outros operacionais, né? Por exemplo, quem está olhando média, a média aqui já deve ter invertido. Quando ela inverte, o pessoal sai comprando, mas na verdade a região aqui é para vender. O interesse institucional é de venda, não é de compra, tá bem? Então por isso é importante você aprender a fazer a leitura de movimentação do preço, identificar as regiões de oferta e demanda para você saber qual tipo de movimento você está operando, aonde você de fato não vai vender e aonde você de fato não vai comprar. No movimento de queda, a
a gente não vai comprar na parte de cima do gráfico, né? Senão você vira comprador de topo, numa região aqui onde o interesse é totalmente vendedor, né? Onde o operador institucional, bancos, fundos de investimentos querem fazer o quê? Querem levar o preço para baixo, tá? E aí eles induzem de fato as pessoas a realizarem movimentos equivocados para gerar justamente liquidez para acelerar o movimento principal deles, que é a onda impulsiva, tá? Prioritariamente, o operacional baseado em Smart Money Concept coloca como preferência que a gente opere ondas de impulsão, tá? Que na verdade é a onda de fato pagam os melhores resultados, tá? Justamente porque são as ondas, são os movimentos com maior movimentação, maior risco-retorno, tá? Então aqui novamente a gente tem a região de oferta e demanda, assim como eu fiz no movimento de alta, eu vou fazer agora no de baixo para vocês entenderem também uma coisa bem importante. A gente tem aqui, ó, essa região aqui entre os 79% e os 100%, aonde o preço fica extremamente caro para vender. O preço fica extremamente caro para vender. Se quem quer vender caro, extremamente caro é melhor ainda, né? Então, assim, tem situações onde existem pontos de interesse, onde é que a gente vai ver na aula de pontos de interesse, atrás de regiões e pontos de liquidez, aonde tende-se a levar o preço até aquele determinado ponto de onde está extremamente caro para vender para continuar o movimento, tá? Então aqui, de novo, o preço corrige, né? Ele vem até aqui. Então o preço vem até aqui, inicia uma correção com o objetivo de levar, bem manipulando mesmo, de levar o preço até a região onde está extremamente caro para vender, e aí encontra um ponto de interesse nessa região, é uma parte bem alta do gráfico aqui, e inicia um movimento impulsivo de queda, elevando novamente o preço para um patamar mais abaixo, tá? Então aqui, novamente, a gente tem aqui, tá? A continuidade no movimento vendedor. Tá bem? Então aqui a gente estica novamente a ferramenta de oferta e demanda. Você vê que é sempre a mesma coisa, sempre funciona desse jeito. Não, o preço se movimenta sempre do mesmo jeito, todos os dias de forma igual. Então aqui a gente tem as regiões onde está barato para comprar, a região de equilíbrio onde a gente não atua. Aqui a gente tem a região de oferta, onde no movimento de queda prioritariamente a gente quer operar, né? Onde vai entregar os maiores movimentos para a gente, né? Aqui a gente tem aquela região onde está extremamente caro para vender, tá? E agora tem uma outra parte que eu quero mostrar para vocês, que é essa parte aqui. Assim como no movimento de alta tem a região onde está praticamente de graça para comprar, no movimento de queda, vendedor, existe a parte que está absurdamente caro para vender, que é essa parte aqui de cima, tá? Então, observe que no movimento, quanto mais alto tiver no movimento de queda, mais interessante vai ficando para se fazer operação de venda, tá? Então aqui novamente inicia-se uma onda corretiva,
Veja, ó, não chegou até os 50%, ele pode voltar aqui para testar essa região de novo, manipulando, subindo, aí ele vem até onde está absurdamente caro para vender e realiza a venda. Novamente, onde ele eleva o preço com bastante força para baixo, tá? O preço tende, quanto mais alto ele ir num gráfico, maior vai ser a onda de impulsão, tá? Essa pelo menos é a observação que eu tenho vendo o movimento de preço, tá? Na maioria dos casos, quanto mais alto ele vai indo, maior vai ser a onda de impulsão, tá bem? Então tá aqui, ó, de forma ilustrativa, esse é o movimento, tá? Lembrando sempre que a gente tem identificação de aqui é BL, baixa liquidez, sempre na parte de baixo, porque eu estou vindo do movimento impulsivo, né? Aqui não tem mais interesse em vender, aí o preço é elevado até um ponto de alta liquidez, aonde vai acontecer novamente uma onda impulsiva de venda, tá? Aí o ciclo continua. Novamente aqui ficou extremamente barato para vender. O interesse principal é vendedor. Quem vende não quer vender barato, quer vender caro. Então eleva-se o preço até um ponto de alta liquidez, aonde o preço está extremamente caro para vender. Inicia-se a onda de impulsão novamente que ganha estrutura, chega num ponto onde o preço está extremamente barato para vender. Quem vende não quer vender barato, quer vender caro. Inicia-se novamente uma onda corretiva até um ponto de alta liquidez, tá? De novo, inicia-se uma onda impulsiva e vem aqui até um ponto aonde o preço está extremamente barato para continuar vendendo, e aí o preço novamente é elevado até uma região aonde tem alta liquidez. As regiões de topo são regiões aonde tem alta liquidez, tá? A gente vai aprender nas aulas de manipulação, na aula de liquidez, o que é manipulação, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, esse é o movimento. A gente tem aqui um movimento de queda, né? A gente vem falando aí durante a ilustração, a exemplificação desse movimento aqui, para a gente entender, tá? Então é só definir. Se eu estou indo no movimento de alta, prioritariamente eu quero operar a parte de baixo para surfar a onda impulsiva. Se eu estou vindo no movimento de queda, numa tendência de queda, eu prioritariamente quero operar a parte de cima do gráfico para surfar ondas impulsivas, tá? É, Você pode operar ondas corretivas? Pode, mas para operar ondas corretivas tem que ter uma determinada experiência, né? E você tem que saber que você tem que levar o preço até um determinado ponto, você não pode ficar esticando muito a movimentação, tá? Assim, da forma como foi explicada, né, nessa aula, quando você está aqui, por exemplo, no movimento de baixa, no máximo que você pode levar um movimento de compra é até a região de equilíbrio, porque o preço pode reverter a partir do ponto de equilíbrio, tá? Acontece bastante também. É que dentro do que eu opero, dentro do operacional de Smart Money Concept, a região de equilíbrio a gente não opera, porque o preço está exatamente num valor justo para aquele momento, tá? Agora a gente vai lá para o gráfico para analisar como que tá as movimentações e enxergar agora no dentro do gráfico a forma como a gente enxergou aqui na parte ilustrativa. Então recomendo a vocês, se tiverem dúvida, volte no vídeo, assista, que é um conteúdo extremamente rico e importante que eu estou entregando de graça para que vocês de fato comecem a ter resultados melhores, né? E consigam pegar operações com risco-retorno extremamente baixo, tá? E a gente, o operacional Smart Money Concept permite que a gente surfe o início das movimentações. Então, numa movimentação de alta, eu vou pegar a parte de baixo dela, ela nascendo. Numa movimentação de queda, eu vou pegar ela nascendo na parte de cima do gráfico. Então, são movimentos extremamente grandes. Por isso que vale muito a pena
você aprender a fazer essa leitura da movimentação do preço, identificar as regiões de oferta e demanda e tomar risco nos pontos certos e, de fato, segurar a operação, porque ela vai pagar, tá bom? Agora vamos lá para o gráfico. Então vamos lá, pessoal. Ó, no movimento de baixa, aqui direto no gráfico, tá? Não importa o ativo que você está operando, nem o time frame que você está operando, o movimento é sempre da mesma forma, tá? Então aqui a gente está olhando o movimento de queda, onde a gente tem topos e fundos cada vez mais ascendentes. Vamos identificar as regiões de oferta e demanda diretamente no gráfico aqui, tá? Então aqui, nesse primeiro movimento aqui, a gente tem essa parte, né? A gente tem aqui uma estrutura que foi até uma mudança de característica, né, do movimento, onde a gente tem aqui, ó, a região de oferta. Aqui a gente tem a região de demanda. Aqui a gente tem a região de equilíbrio do preço. E aqui a gente já começa o processo de identificação, né? Então, na parte de cima, o que a gente quer pegar? Aqui é a onda impulsiva e aqui é a onda corretiva. A gente quer pegar a parte de cima para surfar os maiores movimentos, né? Então, aqui onde é que está? Aqui é a oferta, aonde está caro vender. Opa, onde está caro vender, certo? Então, caro vender, barato comprar, né? Aqui é a região, vamos por aqui, ó. A gente tá pegando esse movimento aqui, ó. Então, ó, caro vender, que é demanda, barato comprar. Ó, então já perceba que logo nesse movimento aqui, ele já faz exatamente aquilo que eu sinalizei para vocês no vídeo do ilustrativo de queda, né? Então aqui ele já foi até essa região aqui. Vou marcar aqui já. Vermelho, vermelho. Aonde nessa parte já estava extremamente caro para vender. Extremamente caro a vender. E aí ele levou o preço até a região absurdamente cara para vender. Então o que ele fez? Pegou aqui, jogou aqui nessa parte de cima que eu mostrei para vocês o preço. Vou só marcar de outra cor aqui para deixar mais escuro. É bem importante que vocês entendam através de cores. As cores ajudam a gente a entender. E aqui a gente entender que é absurdamente caro para vender. E aí ele iniciou, né? De fato, o movimento de queda, tá? Eu vou até melhorar aqui essa imagem. Deixa eu fazer assim. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. A gente está olhando esse movimento aqui, ó. Essa onda impulsiva aqui, ó. Então, ele veio até aqui.
fez esse movimento, ganhou essa estrutura, veio até onde estava absurdamente caro para vender, é um topo de um movimento macro gigante aqui, tá? E aí ele fez a primeira onda impulsiva, tá? Eu vou devagarinho aqui, ó, para vocês entendendo a movimentação do preço, tá? Então ele vem até aqui, pronto. Vem até aqui e fez esse movimento aqui, tá? Então, demanda, oferta, extremamente caro vender e absurdamente caro vender, tá? Então vamos continuar a nossa análise aqui, da movimentação do preço. Então, tira a ferramenta de oferta e demanda. Vamos trazer esse quadro para cá. Esse para cá. Esse para cá. Vamos levando. Depois a gente vai utilizando eles aqui. Caro, extremamente caro. Oferta, demanda. E aí, o próximo movimento, tá? Então, vamos para o nosso próximo movimento. Mede-se com a ferramenta de oferta e demanda. Essa parte chegou até uma parte onde quem vende não queria mais vender porque chegou numa baixa liquidez, o preço estava extremamente barato. Então, traça-se a ferramenta de oferta e demanda, tá? Aí, vamos andando. Aí a gente vai identificar. Opa! Vamos identificar a região de oferta e demanda. Então essa parte aqui estava barato para comprar. Nessa parte aqui estava caro para vender. Região de oferta. E aí a gente tem a parte de equilíbrio, tá vendo? O equilíbrio, ó, faz nada. Equilíbrio fica parado, tá? Não vamos fazer nada no equilíbrio. Quebrou a estrutura. Vamos lá continuar. Movimento aqui. Saiu da região de demanda, levou até a região de oferta, até o ponto onde estava extremamente caro para vender e iniciou uma nova impulsão, ganhou mais uma estrutura de baixa aqui, certo? Então ele ganhou mais essa estrutura de baixa. E aí chegou até aqui, ó, lembra que eu falei, dos 79%. Até lá está extremamente caro vender. Alta liquidez, inicia-se uma onda de impulsão. Então iniciou a onda de impulsão. Vamos apagar a ferramenta aqui de oferta e demanda. Vamos continuar a movimentação. Continua a movimentação de novo. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos esticar a ferramenta de novo de oferta e demanda nessa parte. De novo. Mesma coisa, mesmo movimento vai fazendo, tá vendo? É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Demanda. Eu vou até deixando os quadros agora. Demanda. Equilíbrio. A gente tem a região de equilíbrio, onde a gente não atua. Aí tem a região de oferta, onde está caro. Vou colocar aqui, ó.
caro. E fez o quê? Iniciou uma nova trajetória. Ah, André, mas está perto do equilíbrio aqui. Não importa, depois vocês vão entender nas próximas aulas que a gente vai falar de liquidez e pontos de interesse, e aí vai ficando cada vez mais fácil de absorver o conteúdo, tá? Então, iniciou aqui, parou. Vamos lá de novo. Uma nova onda de impulsão. Ixi, essa é grande, hein? Uma nova onda de impulsão. A gente apaga a ferramenta aqui anterior de prêmio e desconto. E mais uma continuidade aí. Então, pega de novo aqui na impulsão, né? Na perna que sempre quebra a estrutura de continuidade, é a impulsão. Então, você pega daqui do final dela, põe lá no topo, fundo e topo, acha novamente a região de demanda. Então, vamos achando aqui a região de demanda, aonde é barato para comprar. Aí a gente tem a região de equilíbrio também, onde a gente não atua. Aí nós temos, só reduzir aqui de cima, a região de oferta, aonde está caro para vender. Nós estamos exatamente na região que a gente quer operar. Vendo? Aqui, ó. Mesma coisa. Aí o que o preço vai fazer? Novamente ele vem aqui de cima, quebra a estrutura. Paga a ferramenta de prêmio e desconto aqui. Demanda, né? Traça a ferramenta de oferta e demanda de novo. Identifica a região aonde está barato para comprar. Barato comprar. A região de equilíbrio onde a gente não atua. Chegou num ponto bem interessante. Essa estrutura é muito interessante para compartilhar essa informação com vocês. Percebam que não chegou aqui, ó. Tá vendo? Não chegou aqui. Nem no 50%. Isso pode acontecer? Pode, acontece? Acontece. O mercado é líquido, ele vai para onde ele quer. Aqui o movimento estava muito forte para baixo, né? Os vendedores estavam cada vez mais querendo empurrar o preço para baixo. Então o preço nem chegou na região de oferta e já foi para baixo e quebrou nova estrutura de continuidade, né? Isso pode acontecer também, tá? Aqui, nesse tipo de movimento, para a gente que opera Smart Money, a gente toma stop. Por quê? Como ele foi uma onda corretiva, a gente entende que ele veio e não chegou no 50%, ele veio para manipular esse fundo para subir de novo. Então aqui, certamente a gente compra aqui, tá? Mas acontece. Então, comprou aqui, tomou stop, não tem importância. Ele quebrou uma nova estrutura de continuidade. Vem aqui,
Não chegou no 50, nem no 50%, chegou próximo e veio. Então, quebrou, validou. O que a gente faz? Tira a ferramenta, coloca aqui de novo, ó, oferta e demanda. Então vamos colocar aqui, ó, parte de baixo, antes dos 50%, é demanda, onde eu compro. E a parte de cima, oferta, onde eu vendo. Veja, os movimentos eles não são perfeitos, mas é a mesma coisa, ele sempre movimenta desse jeito, ó. Baixa a liquidez, aqui os vendedores já não estavam mais querendo vender no preço que estava o ativo, então iniciou uma onda corretiva, veio até a região de oferta, onde estava caro para vender de novo, encontrou um ponto de interesse e vendeu de novo. Então deu mais uma venda aqui. Vamos tirar aqui esse. Quebrou novamente a estrutura de continuidade, tá? Então, novamente ele quebrou a estrutura de continuidade, chegou numa região de baixa liquidez, onde os vendedores não estavam mais querendo vender nesse preço, tá? Apaga-se a ferramenta de oferta e demanda, traça de novo a região nessa próxima pernada aí que deu. E aí de novo a gente vai buscando aqui a região de novo, onde está barato comprar a parte de baixo do gráfico, antes de 50% da compra. A parte de cima, no movimento de queda, é o principal, né? Onde a gente está buscando para realizar as nossas operações e surfar os maiores movimentos aí dessa estrutura. Vou colocando aqui. Por isso que é muito importante se treinar visualmente seus olhos e interpretar o movimento do preço, né? Justamente porque eles não são todos iguaizinhos. Às vezes entra a notícia acelera movimento, né? Então vamos lá. De novo, subiu até a região de oferta. Quebrou a estrutura mais uma vez, ó. De novo quebrou a estrutura dando continuidade. Olha que esse movimento foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente apaga aqui de novo, traça nessa perna agora de impulsão, oferta e demanda. Acha onde está barato para comprar, que é o início da correção. Isso daqui é uma coisa bem legal, depois que eu vou falar com vocês sobre estruturas. Tem vários tipos de estruturas de movimento de preço, tá? Essa aqui é uma estrutura bem interessante. Então aqui. E tem de novo a parte de cima aqui. Oferta aonde tá caro para vender. E quem vende quer continuar vendendo caro. Alta liquidez, veio para baixo, ó, vem embora. Quebrou uma nova estrutura. Então vem aqui, ficou num zigue-zague aqui, ó, dentro da região onde era barato para comprar, induziu ao erro, subiu até a região e quebrou, ganhou uma nova estrutura. Certo? Então ganhou uma nova estrutura aqui, a gente apaga a ferramenta de oferta e demanda. Traça aqui com a ferramenta de novo na perna de impulsão. Descobriu onde é que eram os pontos mais interessantes para comprar, os pontos mais interessantes para vender. Então aqui na parte de baixo, antes dos 50%, era interessante comprar. É um movimento de correção. Aqui na parte de cima é extremamente interessante para vender, porque tem justamente a região de oferta, onde tem alta demanda.
onde o operador institucional quer continuar acelerando o movimento, e esse foi um movimento gigantesco, muito grande, que inclusive na aula de hoje, 27/1, é a última estrutura válida do movimento macro. Então, além de a gente estar ganhando a aula aqui, é um estudo de mercado também, tá? Então, identificamos aqui a região de oferta e demanda. Olha o tamanho dessa onda aqui. Na primeira aula eu mostrei para vocês, mas dá uma olhada aqui de novo, só recapitulando. Olha o tamanho, olha quantos pontos aqui é o índice, tá? Olha quantos pontos, ó, 13 mil, 14 mil pontos aproximadamente, tá? De amplitude. É um movimento muito, muito, muito grande, tá? Então aqui de novo, quebrou, vamos usar aqui de novo, quebrou, vem até aqui a região de oferta para vender, vendeu, vendeu. E agora o objetivo é buscar a região de oferta de novo. Então, ó, vamos identificar onde está barato. Está barato. Toda essa parte estava extremamente barato para comprar. E olha o que é muito interessante, né? É bem interessante isso. Por quê? Você consegue perceber que a força da compra é muito maior do que da venda em todas as regiões de demanda aqui, onde é que vai iniciar a onda corretiva, tá? A perspectiva do preço, olhando a última estrutura válida, tem um conjunto de informações que tem que se tomar para interpretar que tipo de operação você vai fazer, tá? Então aqui a última estrutura válida do índice macro, tá? Que é o time frame de 60 minutos, está indicando que o preço está corrigindo. Então ele está corrigindo até a região de oferta novamente. Ele está corrigindo até a região de oferta novamente. O objetivo é pegar o preço e levar ele lá para cima, tá? Vou colocar aqui na para a gente identificar a região. Aqui, provavelmente nessa parte de cima, vai entrar pressão vendedora, tá? Pode acontecer do preço varar, que quebrar a estrutura? Pode, né? Pode, ele pode vir e mudar a característica de baixa de fato para alta. Por enquanto, até ele chegar aqui nesse 50%, são só operações compradoras. Por exemplo, se amanhã o preço abre nessa parte aqui, ó, por exemplo, nesses 123 mil pontos aqui, aqui é compra, né? Por quê? Isso não é recomendação de compra, tá, gente? É só um estudo. Por quê? Porque ele ainda não chegou na região de 50% e aqui vale a pena tomar risco de compra, porque ele tem interesse mais acima, né? A movimentação do preço tem interesse mais acima de continuar, tá? Pessoal, é isso. Então, só para vocês entenderem, o objetivo dessa aula é justamente ajudar vocês a interpretar qual região se compra, qual região se venda. Quando eu comecei a operar, principalmente mercado futuro, em operações de day trade, no começo eu tinha muita dificuldade, porque ninguém ensina isso. Ninguém ensina aonde você não deve comprar e aonde você não deve vender, né? Parece que é o que as pessoas utilizam para de fato ficar vendendo mentoria e ganhar dinheiro aí enganando as pessoas. Mas o meu objetivo aqui é ajudar vocês, é compartilhar com vocês uma dificuldade que eu passei para que vocês passem de uma maneira mais suave. E assim a gente vai evoluindo cada vez mais, tá? Então assim, ficou uma aula bem extensa, deu 1 hora de aula, né? O dobro da outra, mas é uma aula extremamente rica, um conteúdo extremamente rico que as pessoas cobram muito caro para ensinar isso daqui na internet. Eu estou entregando de graça para vocês, porque eu quero ajudar as pessoas que estão iniciando na jornada
para que elas consigam ter melhores resultados de entender como o preço se movimenta, entender quais são as principais regiões aonde você compra, onde você vende, onde você não compra, onde você não vende, depois entender, compartilhar com vocês também aonde a gente identifica dentro da região quais são os principais pontos de interesse do operador institucional. Alguns deles eu já fui até citando aqui, tá? E depois achar os pontos de liquidez. Não é um operacional complexo, mas é um operacional que exige bastante visão e entendimento da estrutura de movimentação de preço, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like aí no vídeo para o conteúdo chegar para outras pessoas que também estão buscando esse tipo de informação, de aprendizado. Se inscreve aí no canal e ativa o sino de notificação para receber notificações aí quando entrar mais vídeos, tá? E não esquece também de me seguir aí nas redes sociais, tá? Tem aí o Instagram, o YouTube e também o TikTok, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.